Sejam todos bem-vindos. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, você me encontra lá no Instagram no @SanclerBernardes. Olá, pessoal. Eu sou a Débora. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI em Forma e Ação, na sua plataforma preferida, no YouTube e no Spotify. Débora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, como é que as pessoas que estão nos ouvindo, se elas quiserem, e será de um imenso prazer tê-los ou tê-las como nossos apoiadores, o que as pessoas podem fazer para ajudar o podcast a continuar fazendo o nosso trabalho, a produzir material de qualidade, conteúdo e trazer bons episódios como esse que a gente está começando aqui mais um? Pois é, a gente está com essa novidade, pessoal. Para quem acompanha, gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, e quiser, além de apoiar, né, Sancler, quiser receber o conteúdo, né, porque tem todo um trabalho por trás. Então, se você quiser apoiar nosso trabalho e receber o conteúdo que a gente usa como base, né, para cada podcast que a gente faz, você pode entrar lá no Apoie-se, com o nome do nosso podcast, ou no link lá no YouTube, tem o link também do Apoie-se, clicar lá e ajudar a gente. Também vai E vamos aparecer lá? agora para vocês em algum lugar aqui da tela, É, um link para você clicar também, para poder apoiar o podcast e se beneficiar como a gente tem se beneficiado da produção de conteúdo de tudo que a gente faz. exatamente. E lá no nosso Instagram também. E hoje a gente vai para mais um episódio, então, acho que um episódio difícil de falar, mas não por falta do que falar, mas porque é um assunto assim. Eu tenho a sensação, e depois, né, vocês vão me dar a sensação de vocês, que é um assunto que a gente passa o tempo, a gente caminha, caminha e parece que a gente que não é aceito, sabe? Que não vai, que não flui o negócio, apesar de evidências científicas, né? De todo o processo de reabilitação na UTI ter evoluído muito, a gente vai falar do processo de reabilitação, de exercício, para pacientes que estão em terapia de substituição renal, em hemodiálise. Para falar desse assunto, a gente convidou o Lucas, né? Eu já ia dar minha opinião, mas eu vou esperar o Lucas se apresentar. A gente convidou o Lucas. Lucas, seja muito bem-vindo. O Lucas, ele vai se apresentar melhor, né? Mas ele está terminando a residência dele em atenção ao paciente nefropata, né? Lá no hospital, e sabe muito sobre esse assunto. Então a gente convidou ele para vir aqui acrescentar aí, com tudo que ele tem estudado e com as vivências dele. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, Débora, Sancler. Então, meu nome é Lucas, sou residente lá no Hospital das Clínicas, no cuidado do paciente nefropata. E esse é um tema que me chama bastante atenção, principalmente no início da residência, né? O paciente está entubado, usa de droga vasoativa. Tudo bem, mas ele estava em hemodiálise, então já fica mais com o pé atrás, né? Já muda o cenário completamente. Exatamente. Você sabe que eu rodei uma pesquisa no Instagram, né? E assim, de cara já veio gente assim me chamando no inbox, na mensagem. Nossa, como chama no Instagram? Inbox, é? Direct. Direct. Você está Desculpa, voltando na época do MSN, não sei o quê. confundi as redes sociais. Teve gente me chamando no direct e coisas do tipo assim. Teve uma pessoa que falou assim: lá onde eu trabalho é proibido. Aí eu falei: proibido? Existe uma normativa que paciente em Cria um hemodiálise você protocolo que não pode fazer, né? não pode fazer. Aí a outra falou: ah, no meu não pode. Aí eu falei: ah, não pode nada ou não pode alguma coisa em algum momento? Não, não pode nada. Eu falei, gente, assim, é um assunto que é essa sensação que eu tenho, sabe? Eu não sei a de vocês, mas que por mais que a gente estude, por mais que tenham evidências e por mais que, assim, tudo evoluiu, né? A hemodiálise na UTI evoluiu, né? As máquinas evoluíram, o conhecimento evoluiu e, putz, parece que para a reabilitação desses pacientes nesse momento, a gente não consegue fazer com que as pessoas, com que os ambientes, com que a cabeça ali do pessoal evolua, né? Não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu. E sempre a contraindicação, ninguém sabe explicar direito o que aconteceu. Foi um evento adverso, também não explicam quando foi, como aconteceu. Aí, a partir desse momento, não, é proibido. A gente espera terminar.
Eu acho que é mais cultural do que qualquer outra coisa, né? É muito forte na cultura das UTIs que algumas coisas, a gente fala muito isso aqui, né? Culturalmente, elas contraindicam a fisioterapia. Não quer nem saber o que é que você propõe fazer com o paciente, mas de uma forma geral, contraindica. E a hemodiálise é muito disso. Contraindica por quê? Eu não sei por quê, né? Talvez a gente herdou isso um pouco, acho que a gente pode discutir isso aqui, como o Lucas acabou de colocar, um paciente sedado, com drogas vasoativas, em doses crescentes, numa hemodiálise lenta, né, uma prisma, aí ele é um paciente que vai vir carregado de outras condições que não são favoráveis para a reabilitação. Agora, um paciente que está em falência renal, que faz uma terapia substitutiva, que tem um período certo da diálise, que tem um bom fluxo, um bom catéter, por que não podemos mexer nesses pacientes? Pelo simples fato de não poder mexer, para a máquina não apitar, né? Então, eu acho que é cultural. E aí, antes de eu queria jogar uma pergunta aqui, mas antes eu queria agradecer, Lucas, a sua presença aqui no podcast, a sua participação, dizer que é muito bacana, a Débora já tinha falado várias outras vezes de você e do seu empenho em estudar e desenvolver questões a respeito da fisioterapia associada ao paciente nefropata, né? Quando a Débora falou sobre o tema, eu falei, Débora, na UTI, a experiência que eu tenho é de ser fisioterapeuta da UTI, há 20 anos, e lidar com os pacientes em hemodiálise, né, dentro da UTI. Mas, por outro lado, eu tive uma oportunidade, fora da UTI, de trabalhar 4 anos numa clínica de hemodiálise. Então, a gente tinha, isso foi a ideia de uma colega, a Roberta Bonfim, lá de Brasília. Ela levou a ideia e o negócio deu certo, e ela montou uma equipe, a gente tinha um serviço que prestava reabilitação com os pacientes intradiálise, tá bom? A maioria era intradialítico. E aí, quando eu comecei a fazer isso lá no ambiente da clínica, tudo bem, a gente está falando de pacientes, né, clínicos, né, e não na UTI, só que a gente botava os pacientes para fazer bicicleta, para pegar peso, membro inferior, membro superior, um monte de coisa. E aí eu comecei nessa época, eu trouxe esse relato, eu comecei a me questionar, caramba, às vezes eu deixo de fazer intervenções dentro da UTI, pelo fato do paciente estar em hemodiálise, mesmo que ele esteja acordado e etc. E aqui eu estou botando o paciente para pedalar, para pegar peso e etc. Então, assim, como é que pode ter um cenário tão discrepante para pacientes que estão sobre o mesmo tipo de terapêutica, né? E aí eu queria, Lucas, para a gente dar mais um start aí mais específico dentro da conversa, o que você vê hoje, assim, você falou, né? Não dá para saber de onde vem essa contraindicação, mas é uma barreira, né? Como é que você vê isso, assim? Ela não é uma contraindicação, mas ela é uma barreira muito grande, né? Sim, é uma barreira muito grande, acho que é cultural. Acho que é uma barreira cultural e a partir desse momento, eu acho que faltam pessoas para voltar a iniciar, avaliar, montar um protocolo, critério de segurança, de interrupção, qual a equipe que vai avaliar e ter uma boa comunicação com a equipe de enfermagem que é responsável pela diálise no momento, né? Então, assim, elas têm mais conhecimento do comportamento do paciente durante o tratamento e do catéter, se ele está bem alocado, se ele está estável para a movimentação, do que a gente. Então, falta uma avaliação, uma conversa, criar um protocolo e tentar, porque são pacientes que estão no contínuo, que ela é mais estável do que a intermitente, né, do ponto de vista hemodinâmico. Então, eu acho que é válido avaliar aquele paciente com essa prestação da lei. Claro, se houver alteração das pressões da máquina lá, me avaliar se isso é possível ser corrigido ou não, e talvez não seja o momento. Mas eu acho que precisa um pontapé inicial, sabe? Que eu acho que só pelo fato de estar no tratamento dialítico não seja contraindicação para realização de exercício, evoluir postura, essas coisas. Eu não entendo. Sabe a impressão? A impressão que eu tenho é que, assim, é isso, é cultural, que veio de épocas passadas, onde realmente talvez fosse mais difícil, né? Porque eu acho que esse paciente, como o Sancler colocou, ele vinha, e eu acho que vinha mais carregado de outras questões, né? Então hoje, não é sempre que você vê, não é sempre não, mas não é completamente ligado e associado a um paciente, ele tá em hemodiálise, então ele tá sedado, então ele tá com droga, então ele tá crítico. Não, né? A gente tem paciente, às vezes, que fica na UTI por alguns outros motivos e precisa estar ali fazendo hemodiálise, mas ele não tem mais droga, ele não tem mais várias coisas. Então a gente evoluiu muito nesse cuidado, né, do paciente a chegar nesse ponto onde, às vezes, a única, entre aspas, barreira é realmente hemodiálise, né? E aí eu tenho a sensação de que, assim, foi difícil lá atrás, e era mesmo difícil, porque a gente não tinha os mesmos catéteres, a gente não tinha as mesmas máquinas, né? De novo, a gente não tinha o mesmo paciente, mas
criou-se esse estigma, né? Então, assim, talvez lá atrás, e ó, eu chutaria bem assim, tipo, a enfermeira que está lá na UTI, ou a moça que está cuidando da diálise, há 5 anos, 10 anos atrás, ela teve uma intercorrência com um paciente que se mexeu na hemodiálise e aí desde então ninguém mais se mexe, assim, entendeu? Mas é isso, as coisas evoluíram. E até a gente evoluiu como fisioterapeuta no conhecimento de nível de atividade, tipos, cuidados e Intensidade, assim. dose, né? Sim, sim. Exatamente. Então, eu acho que é uma coisa que veio de trás e ficou estigmatizado. E aí, o Lucas bem fala quando ele fala, eu acho que a gente talvez precise dar esse respiro e começar de novo, né? Então, vamos lá. Né? O que, que acontece na nossa UTI? Ah, não pode, não pode. Vamos conversar com quem decidiu que não pode? Vamos entender por que, que não pode, né? E precisa de alguém. Eu acho que eu concordo com o Lucas, talvez um líder ali, né, que entenda um pouco melhor e que consiga traçar esses caminhos, né? E aí, Lucas, assim, a gente está falando que é cultural. A gente poderia ficar aqui mais 5 anos até a próxima intercorrência que a Débora citou da hipotética acontecesse, etc. Mas você que está lá na residência para atenção a esse tipo de paciente, vamos trazer um outro lado também para o pessoal, porque a gente está discutindo muito aqui do não pode, não pode, não pode. Por que deveríamos quebrar essa barreira? O que o paciente ganha quando as intervenções fisioterapêuticas são feitas para esses pacientes que estão em suporte dialítico, né? Porque talvez a pessoa não tenha nem ideia, ela está preocupada só com critérios de segurança, e para quem nunca estudou um pouco mais a fundo o suporte dialítico, né, uma terapia renal substitutiva, não sabe que o exercício ele pode ter impacto em outras coisas do processo dialítico. Não é só a questão, é funcionalidade, não é só isso, né? Então, abrir um pouco a mente do pessoal aí, o que além de funcionalidade a gente tem com o exercício para esse tipo de paciente? Um dado que eu achei bem interessante, então, estudando um pouco sobre isso, que melhora até o tempo de meia-vida do filtro, né? Tipo, comparado com pacientes que deambularam ou fizeram algum nível de exercício durante o tratamento dialítico contínuo, o filtro ele tem um tempo maior de meia-vida. Então, isso pode diminuir o custo hospitalar também, né? Pensando no paciente que vai precisar de mais tempo. Além dos desfechos funcionais, que é mais favorável para o paciente que anda, por exemplo. Né? Eu lembro que na época que eu trabalhava, do... tinha algumas pesquisas que eu não sei para que fim elas foram, que era assim, sobre acelerar ou não a remoção de fósforo, de potássio, né? Melhorar a eficiência da diálise e tal. Então, tem tanta coisa que nós, quanto fisioterapeutas, precisamos ir mais a fundo, né? E acompanhar o pessoal especificamente, como o Lucas, que está atuando na nefro. A gente precisa ir mais a fundo e desenvolver respostas, porque eu acho que isso vai dar subsídio para a gente quebrar essa cultura. Eu não sei se é esse exatamente o que o Lucas falou, mas eu lembro de um artigo super interessante de diálise que falava do filtro, então não sei se o Lucas tem aí para confirmar, mas ele é de 2014, né? Não sei se é exatamente esse do filtro, mas tem um artigo super interessante de segurança de hemodiálise de 2014, ou seja, está fazendo 10 anos. 10 anos, eu acho que é esse mesmo não é artigo. Nada novo. Tem outros Não mais é nada recentes que eles novo. focam mais no critério da segurança e no treinamento da equipe, como eles iniciaram a criação do protocolo. Que era o médico, o Legal. fisioterapeuta e a enfermeira da diálise, e eles entraram em acordo com quais eram os critérios de segurança para iniciar, pensando nos benefícios e o critério de interrupção. Então é bem legal que eles ajudam a criar um protocolo. Então não é só fazer exercício, chegam a deambular durante a terapia renal contínua. Então assim, é algo bem interessante mesmo. Eu não sei se é esse de 2014 também, porque eu não anotei, agora eu não estou lembrando de cabeça. Mas é um artigo que ele compara os pacientes que fizeram só no leito, os pacientes que saíram do leito, que deambularam, e assim, não teve diferença nenhuma em termos de eventos adversos, né? Então é isso, eu acho que isso me incomoda bastante, assim, o fato da gente ter já, né, uma literatura e a gente não conseguir avançar tanto, né? Pensando ali na prática clínica, né, eu estava aqui pensando, né, o que a gente deveria prestar atenção quando a gente fala, né, em paciente em hemodiálise e fazer exercício, né, e colocar esses pacientes no programa de reabilitação e poder usar esse momento da diálise sem, entre aspas,
sem aumentar o tempo de imobilismo dele, né? Porque eles estão nesse momento. E aí, uma coisa que eu acho legal da gente comentar é, por exemplo, o local do catéter, né? Ou o tipo de catéter, né? Então, isso faz muita diferença, né? Se o paciente tem um catéter na femoral, se o paciente tem um catéter na jugular, né? Se é um catéter de curta ou longa permanência, né? Falando desses artigos que a gente encontrou, tem alguns artigos que, preferencialmente, o médico ele já não vai usar a femoral como acesso inicial. Ele já vai tentar jugular para facilitar o processo de reabilitação. Mas tem outros que passaram no sítio que era viável, mas também não foi com indicação só o posicionamento do catéter, né? E aquele consenso de 2014 também já mostra isso para a gente, né? Daquela sinalização de semáforo, verde siga. Então, nem a terapia contínua, nem o catéter femoral é um impeditivo para isso. Acho que é mais uma questão de avaliação, né? Testa a movimentação do paciente no leito, ver se o catéter vai alterar as pressões e ver o que dá para fazer. Eu acho que nada com esse paciente é um ponto bem importante, assim, de não fazer nada, né? Que às vezes eu acho que esse é o maior... Né? É pior não fazer nada do que fazer alguma coisa e ter um evento adverso de mudança de fluxo temporariamente, né? Mas você sabe que eu acho que esse, para mim, né, na minha visão, é o que mais dificulta a gente de reabilitar e mobilizar esses pacientes durante o processo da diálise. É a questão do fluxo do catéter. Porque eu vou ser muito sincera, eu não acho que a equipe não deixe, porque pode ser que ele fique hipotenso na hora que ele sedestal, ficar em pé. Não vai fazer porque de repente ele pode ficar cansado. Eu acho que o que mais ele tem na cabeça ali é, não, você vai fazer e a máquina vai apitar. E aí o fluxo vai alterar. E aí eu vou ter que ir lá e mexer na máquina ou ajustar alguma coisa, né? Então eu acho que a questão do catéter, ela é um dos pontos que eu vejo assim como maior barreira, né? Mas eu acho que dá para pensar, né, em algumas coisas. Então, o Lucas falou, né? Não tem contraindicação, né? Você pode testar, né? Você pode conversar com a enfermeira e entender, olha, não, esse catéter tá muito ruim mesmo, esse catéter tá bom, não, o fluxo vai tranquilo, não vai, e testar. Mas assim, também eu acho que vale a gente pensar, né? E tentar começar por algum lugar do tipo, olha, de repente o catéter tá na jugular, né? Porque ainda quando tá na femoral, eu até entendo uma barreira maior, uma restrição maior das pessoas, mas e quando tá na jugular, né? Assim, qual que é o problema, né? Então, também de trazer isso para a equipe, assim, o catéter dele tá na jugular, né? Não vai alterar, porque eu não vou ficar fazendo, né, deitando a cabeça, esse né? exercício hoje. Não é um exercício de cabeça, né? Então, acho que esse pode ser um passo ali para uma tentativa de conversa, né, em relação ao acesso em si, né? E sobre essa questão do catéter na jugular, existem até métodos para fixar a linha, para não fazer peso, não ficar dobrando o catéter, para não ter alteração de fluxo só por causa desse acotovelamento, sabe? Então, só para se pensar e pôr na mesa. Tá vendo lá? Eu ia fazer uma analogia, a gente tem avançado tanto, até o Vitor falou aqui no episódio, a gente tem avançado tanto, por exemplo, em exercícios e reabilitação para pacientes que estão em ECMO. Ou se a gente já está botando os pacientes que estão em ECMO para fazer exercício, para andar, para sair do leito, por que a gente não está colocando um paciente para sentar na beirada do leito, para evoluir para ortostatismo durante a hemodiálise, né? Agora, eu queria perguntar a opinião sua, Lucas, e da Débora também. Sancler, posso só falar uma coisa? Por isso que, na minha opinião, sendo muito sincera, a preocupação geral não é o paciente em si, sabe? Para mim, a preocupação o catéter e a máquina, assim, sabe? Se eu tenho que cuidar do apito e você vai mexer no meu apito, eu vou reclamar. Por isso agora, que não faz sentido essa coisa da ECMO e da hemodiálise, né? O paciente em ECMO é um paciente muito mais grave, né? Exato. Eu ia colocar um ponto que, assim, dado que existe a insegurança, existe a cultura, né? Existe a barreira, eu acho que a gente também tem que pensar um pouco numa estratégia de gestão de tempo. A diálise é algo muito programado, né? Então, assim, sabe-se a hora que o paciente vai começar a diálise, sabe-se quanto tempo ele vai ficar em hemodiálise, sabe qual vai ser a taxa de filtração, quanto ele vai perder, tudo isso é prescrito antes em hemodiálise. Então, o fisioterapeuta da UTI, quando ele tem um paciente que vai fazer hemodiálise, ele também precisa se programar em relação à hemodiálise do paciente. E pode ser que tenha algum paciente que não vale a pena você deixar o atendimento dele para a hora da hemodiálise.
Pode ser que você faça antes ou algum tempo depois da hemodiálise. Inclusive, isso tem impactos significativos nas intercorrências, né? Poxa, tem um paciente que vai tirar 4 litros durante a hemodiálise. Caramba, esse paciente ele vai provavelmente fazer uma hipotensão severa, ele vai ter instabilidade, ele vai ter mais probabilidade de baixa tolerância ao exercício. Esse paciente eu vou atendê-lo antes dele entrar em diálise, né? Porque é mais fácil de eu conseguir bons resultados do que um paciente que eu vou atender lá no final da diálise, quando ele já está cheio de dor de cabeça, cefaleia, de náusea, de tontura, de hipotensão. Então, o manejo do tempo e conhecer um pouco mais sobre a prescrição de uma hemodiálise, eu acho que é importante, porque senão a gente está botando a hemodiálise inteira, toda e qualquer hemodiálise, no mesmo pacote, como se fosse a mesma coisa. Mas aí o Lucas acho que pode comentar mais sobre isso, mas tem várias nuances aí, né, Sancler? Porque ao mesmo tempo, por exemplo, esse paciente, de repente, se ele está precisando da hemodiálise, ele vai perder 4 litros, por exemplo, será que ele vai conseguir fazer o exercício antes também? Né? Então, assim, tem muita. É isso que você falou, acho que não dá para pôr todo mundo no mesmo pacote, né? E eu até quero falar outra coisa sobre isso depois, mas vamos aprofundar então nesse ponto, falando em tempos, né? Então, acho que eu concordo com você, Sancler, acho que tem que fazer essa gestão de tempo e pensar, esse paciente dá para atender antes, às vezes não vai dar para atender depois, né? Então, às vezes, atender durante é a melhor opção para aquele paciente também, né? Então, o que que a gente tem que considerar, assim, Lucas, em relação a isso? E, por exemplo, se eu vou atender durante a hemodiálise, então, qual que é o melhor momento de atender esse paciente? No começo, no fim, no meio, né? E se você conseguir pensar aí de baixo pronto, assim, nessa questão de, será que é bom atender antes? Que tipo de paciente ou que tipo de situação será que talvez não seja tão bom a gente atender antes ou atender depois? Eu ia falar um palavrão, mas é um super raciocínio clínico, né, gente? Assim, porque aí entra vários momentos desse mesmo paciente, né? É o momento antes da diálise, o momento dialítico, o momento pós. O momento pós, ele vai estar um pouco mais fadigado, mais um pouco cansado, pelo estresse hemodinâmico da hemodiálise, que isso é fato durante. Esse paciente pode sentir frio, náuseas, câimbras, indisposição para fazer exercício por causa do estresse hemodinâmico também. A literatura fala para a gente que nas primeiras 2 horas de hemodiálise, o paciente tem mais disposição e menos risco de evento adverso, como principalmente a hipotensão. Então, assim, o que é que eu faço? Ligou a hemodiálise, 30 minutos, vejo o comportamento do paciente. Se eu não tenho como atender depois, ou não atendi antes, nesse 1h30 é uma janela de tempo ideal para mim. Então, assim, é mais seguro essa janela de tempo. Então, a gente está falando do paciente na UTI fazendo hemodiálise intermitente, né? Então, tem uma equipe especializada para isso. Qualquer evento adverso, principalmente da hipotensão, isso tudo é ajustado. Né? Retorna o paciente para o leito ou para o exercício, chama o médico, a enfermeira, e vê qual é a melhor intervenção. Eu ia colocar que é importante compartilhar isso, né? A gente está falando a gestão do tempo, e eu não quis dizer só da gestão do tempo assim, eu escolho a hora que eu vou lá e que dá para o fisioterapeuta. Mas a gestão, a gente já falou sobre isso aqui, né, Débora, no episódio, escolher qual é o momento ideal daquela intervenção para aquele paciente. Então, o Lucas colocou, se você não tem a possibilidade, vamos supor que seu paciente realmente precisa tirar muito líquido, ele está congesto, ele está dispneico, ele está desaturando um monte de coisa antes da sessão. A sessão vai ajudá-lo. Mas você deixar para o final, é onde ele tem mais sintomas por conta desse estresse. Então, essa parte inicial da sessão de hemodiálise era mais importante para os fisioterapeutas, né? E aí abre um horizonte, a gente está falando muito da reabilitação para o paciente em hemodiálise, mas o Lucas colocou isso importante, conhecer esse paciente previamente, né? Às vezes eu dou aula de exames complementares e aí eu apresento ureia e creatinina, aí eu já escutei assim, mas por quê? A ureia e creatinina, ela não determina nenhuma intervenção fisioterapêutica. Eu falo, não, ela não determina, mas ela te ilumina o caminho. Então, Exato. Se eu sei que é um paciente vai fazer uma diálise intermitente, eu estou acompanhando o balanço hídrico, porque aí antes da diálise, talvez eu precise entender que uma intervenção com suporte ventilatório não invasiva pode ser bom para o meu paciente, ou se ele já tiver em ventilação mecânica, eu tenho que tomar cuidado com a ventilação mecânica para não baixar a perfusão renal. Então, existe esse paciente, ele tem que estar na monitorização constante da fisioterapia, porque não é só a intervenção motora, mas todas as intervenções, elas precisam ser direcionadas para o que o paciente tem de distúrbio da insuficiência renal, né? Sim, e outro ponto importante, falando dos exames, né, já puxando o gancho,
É entender que se é um doente renal crônico, ele vai ser um pouco mais acidótico do ponto de vista metabólico, ele vai ter uma hipercalemia, que é considerável, não vai ter os exames na faixa ideal, né? Então, entender que aquele potássio de 5,5 talvez não seja uma contraindicação para fazer nada. Ele está ok, que o basal dele é esse. Sabe? E até era uma coisa que eu ia falar mesmo, né? A gente falou disso, do tempo, né, da hemodiálise, antes, depois, mas também tem outros aspectos, né? E um dos aspectos é esse. A gente está falando de um paciente que é renal crônico e internou na UTI, ou porque agudizou, ou até por outro motivo e precisa continuar fazendo a hemodiálise dele, ou a gente está falando de um doente que é renal agudo, né? Porque, como o Lucas falou, isso vai mudar completamente o quadro, né, dos exames, né, não sei se, mas eu penso também, vai mudar, por exemplo, a tolerância desse paciente, né, imagino eu, para hemodiálise, né, porque uma coisa é um paciente que sempre faz, né, outra coisa é que já faz, né, há tempos, outra coisa é o paciente está fazendo agora, então talvez seja um paciente que tolere mais o exercício nesse momento, né, então, acho que considerar isso também, né? Quem que é esse paciente, né? Qual que é, obviamente, a funcionalidade prévia dele, mas qual que é essa relação dele com a insuficiência renal que está acontecendo agora, né? Acho que outro ponto, assim, né? Além disso, assim, acho que de conhecer o doente em si, né? É, se ele é crônico ou se ele agudizou, por exemplo, que diálise que ele vai fazer, né? Então, assim, vai ter uma hemofiltração mesmo, né? Essa hemofiltração de quanto, né? Porque isso também poderia nos sugerir, talvez ele fique muito hipotenso, não, talvez ele não fique tão hipotenso assim, né? Então, qual que é o objetivo ali da diálise para ele naquele momento? Acho que também é outro ponto que a gente precisa considerar quando a gente vai pensar na indicação do exercício para esse paciente, né? O que vocês acham? Com certeza, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Tem um pouco de ligação com o que eu estava falando antes, é que o fisioterapeuta tem que se envolver mais com o paciente, com a doença que ele tem, com as consequências dela. Então, ele precisa entender qual é o tipo de diálise que esse paciente vai fazer, como vai ser, qual vai ser a carga para ele, para que ele possa tomar suas decisões, ou pelo menos a tendência das decisões terapêuticas, né? Então, você colocou qual é o tipo de diálise, ele vai fazer uma diálise mais difícil, não está conseguindo tirar, vai só filtrar e etc. Isso tudo é relativo para a decisão fisioterapêutica do paciente, né? O que você acha, Lucas, sobre a seleção, assim, sobre essa relação com os diferentes tipos? Débora até colocou no Instagram, né, uma foto também com diálise peritoneal, e aí a gente poderia, né, abrir uma outra discussão aqui, é menos comum da gente encontrar na UTI, mas se você tiver uma UTI especializada, você encontra, mas tem muita gente que vai estar atendendo esses pacientes no domicílio, né, que fazem diálise peritoneal. E o que vocês veem na residência, Lucas, sobre isso, dos diferentes tipos de hemodiálise? Aqui eu consigo acompanhar pacientes em diálise peritoneal, porque tem uma UTI especializada para isso, em todo o setor especializado para isso, e às vezes eles internam por outras coisas e trazem equipamento dele ou do hospital. Eles fazem a maioria das vezes durante a noite, então pela manhã eles estão finalizando. E eles têm receio de fazer exercício durante a diálise peritoneal, porque eles não têm costume. Então, é uma barreira para a gente essa questão do paciente. Mas a gente faz a gestão de tempo e espera terminar. Mas é seguro também, na literatura tem esses relatos, e a gente precisa tomar cuidado com o catéter e alguns movimentos que a gente não chega a fazer na UTI. Então, Lucas, eu queria saber, assim, nesse cenário que você está lidando com pacientes que fazem diversos tipos, né, de terapias, diversos não, né, mas você falou de uma unidade especializada para diálise peritoneal, mas pensando na hemodiálise, seja dos crônicos que vão acabar na UTI por algum motivo, ou dos que estão na UTI e fazem insuficiência renal aguda e vão para hemodiálise. Como é a aceitação deles para a fisioterapia, para as intervenções de reabilitação? Eles têm um pouco de receio com o catéter, né? Porque, por exemplo, pensar na pessoa que agudizou, fez uma ira na UTI pela primeira vez, e é um suporte de vida, né, naquele momento. Então, eles têm um pouco de receio, eles ficam até com medo de mexer pescoço e perder catéter. E a gente vai, Tudo né, duro. mostrando que esse... Exato, exato. Os que é crônico, que vão para a UTI, eles já têm mais manejo com os catéteres de longa permanência, né? São os PRCAT. Eles já têm um tratamento na clínica quando eles fazem mais tranquilo sobre isso. E em relação do agudo também, do DRC que agudiza, acho que para a gente também é bem importante entender o objetivo daquela diálise, né? Se é uma diálise de emergência, talvez seja o momento de deixar o paciente quietinho mesmo, para estabilizar a urgência que levou para aquele tratamento, né?
Então, acho que não é todo... Acho que deve fazer um rastreio e entender melhor o tipo que ele está fazendo e o objetivo, para depois que passar essa fase mais aguda da doença, iniciar o processo de reabilitação. Isso é legal que o Lucas colocou. Eu lembro dos pacientes renais, como eles têm uma auto-percepção da condição dele momentânea muito forte. Então, você perguntar, como é que você está hoje? Aí o paciente ou a paciente vai dizer, olha, hoje eu estou mal, estou cansada, estou fraca, estou com câmbio, isso assim, no começo, antes de começar a diálise. Ele Tá mal de mal, né? verdade, né? Melhor. Ele sabe o peso seco dele, que é o peso pós uma diálise eficiente, ele sabe quando eles estão pesados. E quando eles dialisam pela fístula arteriovenosa, eles têm um cuidado assim, excepcional com a fístula, que já é outro tipo de acesso, que aqui a gente encontra bastante na UTI, que é outro tipo de cuidado de segurança com isso aí. Talvez a gente... Olha que loucura isso, né? O paciente que faz, às vezes, há anos por uma fístula arteriovenosa é o paciente que talvez a gente tenha que tomar mais cuidado na hora da diálise, porque a punção da fístula é diferente do catéter. O catéter entra, o catéter está dentro do sistema vascular, é suturado na pele. A fístula é puncionada com gel, muitas bem vezes, superficial, né? Um gel bem superficial. Então, assim, se você coloca uma fitinha de movimentar o braço... Exatamente. Mas aí é interessante porque o paciente estando consciente, e a gente está falando de intervenções, né, de evolução de marcos posturais, aí eles vão estar conscientes, eles vão saber lhe dizer isso, como é que está a fístula no dia, inclusive, né, como é que está a punção, essa punção está boa, hoje a punção, eu lembro dos pacientes falando, essa punção não está boa, eu falo, não vou nem chegar perto então hoje, porque hoje eu já sei que o negócio não vai rolar. E falando da fístula, né, eu ia falar depois, mas já que a gente falou dela, falando da fístula, né, pacientes que têm fístula, quais são os cuidados, Lucas, que a gente precisa ter com a fístula em si, né, agora pensando. Sim. Acho que o mais importante é não mexer no membro que está feita a punção da fístula. E como o Santo Clair falou, é uma punção normal, assim, pensando em comparação ao catéter, é só uma punção mesmo fixada com a fita. Então, tem risco desse acesso romper vaso, tem risco de perder esse acesso e ter uma hemorragia, porque o fluxo sanguíneo é muito forte, muito alto. Então, assim, quando a enfermeira termina a diálise, que ela tira, ela tem que ficar segurando o tempo. E a gente vê que a pulsação é tão forte que chega a mexer na mão da enfermagem, então, da enfermeira. Então, assim, eu acho que é melhor, isso já está bem descrito na literatura, que é um cuidado bem importante de não mexer no membro da fístula. E para mim faz sentido, que eu vejo de perto fazendo a função, vejo terminando. E o cuidado quando não está na hemodiálise que a gente precisa ter com o braço da fístula. Quando não está o paciente, logo quando ele acorda, ele tem que fazer a checagem do freio. Então, ele coloca a mão em cima da ficha, vê se está funcionando, porque ele não pode dormir por cima da ficha, por o braço, assim, e interromper aquele fluxo durante... a gente não pode também aferir pressão, garrotear aquele membro. E tem a questão do peso, né? Tem essa questão da literatura de não pôr peso em cima da ficha, tipo carregar sacolas. E tem outra questão do quanto de esforço o paciente pode fazer com aquele membro, que é algo assim meio que a literatura cinzenta. Não se sabe bem o quanto de peso, dependendo da saúde do paciente, dependendo do porte físico. Mas para a gente, profissionais do exercício, eu acho que isso é bem importante. Tipo, não usar a caneleira de repente. Como, não tem um halter, aí põe uma caneleira ali para. Bota bem apertado ali. Mas eles não vão deixar. Eles não vão. Eles cuidam da fístula de um jeito que eles não vão deixar. Eles não vão deixar e vão recusar atendimento depois. Eu estava aqui pensando, né, que quando a gente junta todas essas informações que a gente estava falando até agora, eu acho que é o caminho perfeito para a gente conseguir alguma coisa com a equipe, né? Então, assim, ter todas essas informações muito claras, eu acho que vai trazer uma segurança e uma argumentação junto à equipe que vai te ajudar a construir esse caminho, né? Então, assim, dando um exemplo, olha, eu pensei, né, vou colocar, como é que tá o catéter? Não, tá indo bem, o fluxo tá bom. Legal, é um catéter de jugular. Legal. Então, ele vai perder quanto na diálise? Não, essa diálise não vai ter perda, né? Vai ser sem perda. Tá bom. Então, eu tô pensando, eu não consegui atender ele antes, ou não era uma boa hora, depois ele não vai conseguir ser atendido, de repente de manhã não deu, enfim. Eu só tenho para atender ele agora,
Então, ó, pessoal, eu tô pensando, vou usar, né, vou esperar meia hora, ver se ele fica bem do começo, aí vou logo em seguida, então, e pensando que, ele não vai perder, então a chance dele fazer hipotensão é muito baixa, o catéter tá na jugular, eu já conferi com a enfermeira que o catéter tá funcionando bem, sabe? E aí ir criando esse raciocínio com a equipe, trazendo, né, as informações que você tem. Então, ó, por causa disso eu pensei em fazer sentar esse paciente, ou de repente não, é um catéter na femoral que tá ruim. Então, pessoal, como o catéter tá na femoral e tá ruim, eu pensei em trazer o cicloergômetro para o braço, para membro superior, tá bom? Né? Então, acho que trazer esse raciocínio para a equipe, né? O que a gente pensou, como que a gente vai se assegurar, né, das coisas ali, eu acho que pode ajudar bastante a equipe aos poucos e cedendo mais para esse processo. O que vocês acham? Eu acho que o caminho é esse, e a partir do momento que a gente mostra que entende, entende do tratamento da hemodiálise, entende os riscos, entende que se a marca ficar alarmando, vai exigir mais de um profissional para ficar regulando a máquina, liberar lei, a gente pode entrar no consenso e, a partir disso, criar um protocolo de decisão, de tomar a decisão, para ver se esse paciente tem critério elegível para sentar à beira-leito, fazer uma marcha estacionária, pensando, né, no critério, na postura mais alta, ou fazer um exercício no leito. Tipo, eu consigo, normalmente, aqui na residência, fazer exercício com esse paciente no leito. Sentar à beira-leito e ficar em pé ainda é uma barreira que, às vezes, eu consigo e, às vezes, não. Então, assim, o ciclo ergômetro, exercício resistido, a gente consegue quando o catéter está muito bem, sem restrição do membro do acesso. Então, acho que esse é o caminho. Mostrar que entende os benefícios, mostrar o benefício do paciente, e os critérios de interromper e falar, não dá, é melhor esperar, ou vamos preservar o membro do acesso e fazer o que dá para fazer, sabe? Eu acho Exatamente. que é interessante criar uma rotina de elegibilidade, sabe? Eu acho que essa é uma cultura que a gente precisa estabelecer. Então, vamos lá, mais uma das coisas que a gente precisa assumir na sua responsabilidade, né, dentro da UTI. Mas que tal o nefrologista ou a nefrologista, eles passam na UTI, eles avaliam o paciente, eles fazem a prescrição. A partir disso, vai alguém da equipe de enfermagem específico da diálise, que o Lucas já colocou aqui. Quem acompanha são a equipe de enfermagem, profissionais da equipe de enfermagem específica da diálise. Passe uma conversa, passe uma visita com essa equipe, com a equipe de enfermagem, com os nefrologistas, para que a gente possa direcionar melhor. E talvez essa discussão ela nem tenha muito espaço para os outros profissionais da UTI. Porque você já discute no dia a dia com os outros profissionais, metaterapêutica, elegibilidade para reabilitação e tal, mas para os pacientes nefropatas especificamente, essa discussão eu acho que ela tem que ser mais rotineira, sabe? De saber, e aí, como é que estão os exames? O que você acha? Porque do ponto de vista funcional tá isso, é o que o Lucas acabou de falar, né? Mostrar, ó, eu preciso disso, porque vai ser o benefício e tal. Então eu acho que sistematizar essa discussão é algo muito interessante mesmo, uma rotina que pode se tornar cada vez mais positiva para a gente desenvolver mais ações com os pacientes nefropáticos, como a gente já faz em outras áreas, né? Se você tem um paciente da cirurgia ortopédica, você vai atrás do ortopedista para discutir com ele. E aí, descarrega ou não descarrega peso? Alonga ou não alonga? Senta ou não senta? A gente não faz isso? Por que não fazer isso com o pessoal da nefro, né? Então, cada hospital tem sua rotina, mas aqui a gente tem visita muito profissional todos os dias pela manhã nas UTIs. Então, se a gente tem 3 pacientes em hemodiálise contínua, não é normal, sempre acontece, né? Então, talvez um tenha um critério para evoluir postura, né? Tenha critério para isso, e talvez esse precise de mais atenção da gente no momento da visita. A gente falar dos exames e tudo mais, a gente toca nesse ponto. Esse paciente é elegível para evoluir o nível de mobilidade dele, então a gente precisa testar, avaliar o catéter, avaliar se está funcional e ver o que a gente consegue. Eu acho que o Exato. caminho é esse. E trazer argumentos, né? Isso, tanto do processo Isso. de hemodiálise quanto do processo de perda, né? Porque é isso, eu acho que as pessoas têm muito na cabeça assim, por que você vai mexer nisso, né? Olha, eu vou mexer porque é um paciente que está em diálise contínua, qual é a perspectiva? Não tem, vai ficar. Então, tá vendo? Esse vai ficar, ele vai perder muita musculatura. Não é que eu tô pedindo, né, para um paciente que vai fazer uma vez. Se fosse uma vez, eu deixava, né, tudo bem, a gente repensava. Então, eu acho que trazer esse contrapeso, sabe, de, a gente quer fazer por causa disso, eu sei que ele está na diálise, mas é o horário que tem por causa disso ou por causa daquilo. Acho que trazer como uma coisa, assim, a gente pensou, refletiu,
né? E é benéfica para o paciente, não trazer como um peso para a equipe, né? Porque hoje o que eu sinto é que é isso, é um peso para a equipe se a gente fala, a gente vai fazer fisioterapia com o paciente está fazendo hemodiálise, porque ele só vem a parte ruim, né? Ah, vai alarmar, vai alterar o fluxo. Então acho que a gente tem que trocar essa visão e para isso a gente tem que mostrar o conhecimento de tudo isso e trazer a importância, né? Por que, que a gente está pensando nisso, né? Eu queria, antes da gente encerrar, eu só queria falar duas coisas. Uma, na prática, né? Na prática mesmo, Lucas. Então tá, a gente tem um paciente lá, tá em hemodiálise, a gente pensou em tudo isso e a gente optou por fazer, né? Enquanto ele está na hemodiálise. Quais os cuidados ou quais os sinais que a gente tem que se atentar, assim, né? Por exemplo, sei lá, quando a gente fala, um paciente esse eu preciso me atentar mais à frequência cardíaca, esse eu preciso me atentar mais a isso, né? Pensando ali no paciente que eu vou atender na hora da hemodiálise. Então, quais são os sinais que a gente tem que observar, que as pessoas têm que tomar cuidado nesse atendimento? Acho que é válido lembrar que é um paciente policomórbido, né? Que nossos pacientes nunca são lisos, né? Então, de base, já traz 3 comorbidades e fora adquiridas no hospital. Então, o principal evento da elevação postural dos pacientes hemodiálise é a hipotensão. Então, eu acho que deve estar atento o primeiro sinal de hipotensão, né? Tanto palidez, ou ele está com PAI, ou ele está com a alta pressão não invasiva. Então, eu acho que eleva a postura gradual da cabeceira, espera um tempo, sedesta beira-leito, espera um tempo. A literatura fala de 10 a 20 minutos para ter uma resposta, mas pode ser imediata também. Então, acho que o primeiro passo é organizar o cenário, ter cuidado com os catéteres e as linhas de hemodiálise para não perder, né? Não é legal fazer isso. E o outro passo é de hipotensão. Eu acho que com esses dois critérios de segurança e de atenção, a gente consegue diminuir esses eventos, sabe? E a equipe olhar para a gente de bom gosto. Uhum, nível neurológico, acho que pode ser uma coisa também, né, para acrescentar, né, de repente Assim, um paciente que acaba, né, tendo alguma alteração no nível neurológico, né? Alguma coisa, Sancler? Não, você está falando, eu estou lembrando de um caso, uma vez um paciente renal crônico internou com a gente, pegou uma pneumonia, aí foi entubado. Aí desligou a sedação, 3 dias depois ele não tinha acordado ainda, você falou do nível de consciência, agora o nível neurológico. E aí eu lembro do pessoal falar, vamos fazer tomografia, traqueostomia, e a nefrologista que acompanhava ele falou, pelo amor de Deus, não façam. A gente vai dialisar ele, a gente vai mudar a forma de diálise, a gente vai intensificar a diálise, ele vai acordar. E aí tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né, no episódio, que você precisa conhecer tudo, não é simplesmente um procedimento padrão. E com 4, 5 dias, esse paciente simplesmente abriu o olho e voltou a responder normalmente, como se nada tivesse acontecido, foi estubado e foi embora. Então, contextualizar o paciente dentro da doença renal é muito importante, né? Eu acho que é muito importante. E isso era a última coisa que eu ia falar, na verdade. Eu acho que outra coisa que a gente tem que pensar muito é no paciente que é renal crônico e interna na UTI por outros motivos, né? E entender que ele já vem com uma comorbidade e talvez, né, com algumas alterações, né? Lembrar que esses pacientes muitas vezes eles limitam, né, a mobilidade deles, né? Não é um paciente que faz tudo, né? Porque ele tem que ir Osteodistrofia todo dia. renal, né? Ele já tem um monte de coisa. E aí, de repente, ele interna na UTI, e é isso, a gente já está partindo de um basal que talvez não é tão legal, né? E aí, de repente, a gente ainda acrescenta isso, a gente, ao invés de oferecer um nível de atividade, a gente deixar ele em inatividade, né? Então, eu gosto muito dessa discussão com os alunos quando eles atendem um paciente que é renal crônico, que faz diálise 3 vezes na semana e, de repente, internou por algum outro motivo. Eu gosto muito de trazer esse ponto, se atentem, ele é um paciente renal crônico, então o que que ele tem, né, a parte nutricional dele, a parte muscular, o que que você espera? Já espera um componente que não seja tão bom, né, então se atentar também a esses pacientes, né, dentro da UTI, né. Sim, Muito é um bem. paciente que já apresenta um baixo nível de atividade física, tem uma dieta, às vezes, restrita, né, de proteína, toda essa questão. São pacientes, às vezes,
devendo ser mais idosos também, a interna por alguma coisa vai ficar com baixo nível na UTI, né? Então, é o combo perfeito para dar errado, né? Exatamente, é o combo perfeito para piorar e a gente não conseguir recuperar eles depois, né? Sim. É. Então, eu acho que a ideia do episódio era essa, né? Era a gente jogar uma luz que, assim, realmente não é simples, né? Não é simples. As pessoas têm ali o seu motivo, entre aspas, né, para falar, peraí, vamos pensar, vamos ver, né? A gente trouxe tudo isso, você precisa entender, né? Qual é o tipo de diálise, o que vai acontecer nessa diálise, quanto tempo vai demorar, vai ser contínua, não vai, como esse paciente era antes, né? Tudo isso tem que estar dentro do raciocínio clínico, né? Para escolher, esse exercício não dá, mas esse dá, não, esse dá para sentar, esse não dá, né? Então, tudo isso é um raciocínio clínico muito grande quando a gente pensa nesse paciente nefropata, né? E que está em terapia de substitutiva, renal substitutiva na UTI. Mas, contudo, entretanto, acho que o que ficou claro no podcast é que é possível fazer um raciocínio clínico para esses pacientes e seguro, né? Então, assim, se você tiver conhecimento, você vai conseguir atender esse paciente com segurança. E aí, é isso que a gente precisa caminhar, eu acho. A gente conseguir apresentar isso para a equipe, para que a gente consiga abrir mais as portas no atendimento desses pacientes que estão em diálise dentro da UTI, né? Não sei que vocês acham, como vocês fechariam a ideia desse episódio, mas para mim é isso, assim, eu acho que a gente é complexo o raciocínio, mas a gente tem as ferramentas na mão para fazer esse raciocínio clínico para esse paciente, né? Agora acho que a gente precisa verbalizar e trazer mais esses dados para a equipe para ver se a gente E consegue abrir organizar, né? mais as portas, né? Eu acho que a gente tem que sistematizar, né? Como tudo que que a Uhum. fisioterapia faz dentro da UTI, a gente tem que ter sistematização. E aí todo esse conhecimento que a Débora colocou, ele tem que ser organizado para que se possa ter discussões e decisões mais apropriadas sobre o processo de reabilitação. Talvez quem ouviu o episódio vai falar assim, mas você não falou tanto sobre quais exercícios fazer. Mas aí isso depende da questão funcional, acho que é o que a gente mais fala em todos os episódios aqui, né? Não tem exercícios diferentes para os pacientes com hemodiálise pensando em funcionalidade. Mas a decisão é que é diferente para esses pacientes. Então, eu acho que tem que contextualizar. E aí, a gente, no final, Lucas, a gente sempre pensa em alguma coisa que seja nada a ver com tudo que a gente está conversando até aqui, para trazer de dica para o pessoal. Então, assim, por ter trabalhado um tempo com pacientes ambulatoriais, a minha dica hoje é um filme, ele é mais para comédia, que é O Feitiço do Tempo, não sei se já assistiram, é um filme antigo do Bill Murray, que é O Dia da Marmota, que acontece a mesma coisa todos os dias, o dia se repete para ele todas as vezes. E são pacientes que são extremamente delicados, porque eles precisam muitas vezes passar por todo o período da vida depois do diagnóstico da doença, fazendo a mesma coisa, que é cuidando, restringindo líquido, sofrendo um monte de consequências, sequelas e alterações, e tendo que fazer hemodiálise e etc. Então, o Feitiço do Tempo, ele é uma comédia, ele não trata de nada da saúde, tá bom? Então, até para quebrar um pouco, mas mostra o que é essa rotina repetida às vezes de uma pessoa, e os pacientes renais são assim. Então, sistematizar, insistir frente à equipe e ouvir o paciente, contextualizar o paciente, eu acho que é a grande mensagem para os pacientes renais. E assim, e deixar, acabou, não tem mais o que discutir, acho que não tem o que discutir, não é contraindicação, ponto final. Mas é que na minha instituição, então vai você com a sua instituição lá para o outro lado, que eu não quero saber. A gente já tem evidência muito. A gente tem que parar também, né? Às vezes a gente fica, não, é porque talvez na sua instituição. Não tem. A sua diálise não é diferente da diálise que acontece em outro lugar. A sua decisão, a sua mentalidade é diferente. Então a gente precisa evoluir para poder oferecer a esses pacientes as reais intervenções que eles precisam. Mas eu acho que ele tem que contextualizar dentro da doença. E ainda vou além. Eu acho que o fisioterapeuta tem que conhecer muito sobre nefropatia, porque na UTI ou a gente está tratando de nefropatia aguda, a gente está tratando de nefropatia crônica, ou a gente está prevenindo que nefropatia exista. Você pode falar assim, mas na minha UTI não é nefropata. Cara, se tem paciente grave, deve ter um monte que evolui para insuficiência renal aguda. E a gente participa desse processo de prevenção também de uma série de maneiras e possibilidades aí. Então, eu acho que essa contextualização e evoluir para frente é a grande mensagem do episódio.
Lucas, muito obrigado pela sua participação. Depois eu passo a palavra para você, Débora, e aí você joga para o Lucas finalizar. Eu queria lhe parabenizar pela escolha de ir atrás de uma residência nessa área específica e dizer que a gente precisa de pessoas fazendo isso, indo atrás e desenvolvendo cada vez mais, porque as novas gerações, eu espero que elas sejam muito melhores do que a minha geração foi e de como a minha geração encarou tudo isso. Né? E falando em encarar, é isso que eu ia falar, assim, né? Com esse monte de gente que veio falar comigo no Instagram, né? Na minha instituição não pode. Eu acho que a gente sempre falou isso aqui, né, Sancler? Brigar não é o caminho, então a gente não tá falando para você sair fazendo. Se existe ali na sua instituição a regra de não fazer, ninguém tá falando quebre as regras, não é isso. Mas, como o Sancler falou, eu acho que traduzindo o que ele falou foi: que tal, né, você apresentar um plano, né, para sua chefia, né, no sentido de, olha, eu dei uma estudada, eu escutei o podcast, eu fui olhar, eu apoiei, então eu recebi o material, olha lá, viu? Olha, e aí eu vou apoiar, eu vi que, olha, se tiver isso, se for assim, a gente pode começar por esses pacientes que estão em hemodiálise, mas são mais simples, né? Vamos fazer um teste, vamos tentar criar um fluxo, né? Uma sistematização, nem que seja para uma parte dessa população, né? Então, acho que essa é a ideia, né? Ter um processo ativo sobre isso. Olha, só para saber, assim, quem que falou que não pode? Ah, foi fulano. Ah, por quê? Por causa disso. Ah, então, será que não dá para marcar uma reunião para tentar repensar, para mostrar algumas coisas que eu estudei, sei lá, entendeu? Buscar um jeito, né? Então é isso. A minha dica tem a ver com o episódio, e na verdade é uma dica para quem tem filho. Eu queria indicar um livro que chama O Menino que Não Fazia Xixi, e na verdade é um livro em dois, né? Então uma parte é O Menino que Não Fazia Xixi, e a outra parte é O Rim que Estava Perdido. É um livro de infância, de criança, da editora Matrescência. Eles têm ótimos livros, e esse livro especificamente foi feito por uma médica nefrologista, ela que escreveu o livro, e é sobre um menininho que não fazia xixi, né, que tinha uma insuficiência renal, e depois sobre um outro menininho que, né, acaba falecendo e que faz essa doação renal para esse menino. Então é um livro bonito, explicando um pouco sobre esse contexto, sobre esse tipo de criança e falando um pouco sobre doação de órgãos. Então fica aqui a sugestão. Lucas, obrigada, parabéns pelo seu trabalho, né? Como o Sancler falou, o Lucas é uma pessoa extremamente engajada em estudar as coisas, então fica aqui o nosso agradecimento por ter vindo participar com a gente. E a gente deixa aberto aqui para você deixar sua mensagem final, como você quiser terminar. Eu que agradeço pelo convite, foi legal falar desse paciente, que é pouco falado sobre isso, né? É uma doença crônica que tem impacto na vida do paciente, no sistema de saúde como um todo, mas poucas pessoas conhecem, né? Então, eu acho que vai ganhar uma boa visibilidade para motivar as pessoas a falar sobre o tema, né? Porque, assim, minha mensagem final é mais para minha categoria, normalmente, de estudante. Eu acho que o conhecimento liberta, de várias formas. Conhecer o que está disponível na literatura, conhecer as nossas limitações e a equipe que a gente está trabalhando. Porque eu sempre me incomodo quando alguém fala, não pode fazer isso. Tá, mas não pode por quê, né? Alguém tem que me falar por que não pode. Então, quando eu não tenho essa resposta, eu vou procurar. E às vezes é isso. É algo do passado que vem se perpetuando e continua até hoje. E eu acho que é isso. O conhecimento liberta, de várias formas. Muito bom, muito bom. Obrigado, Débora, obrigado, Lucas, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. A gente espera que esse podcast possa ter ajudado você, mais um episódio. E você já sabe, na descrição tem mais informações. Se quiser nos apoiar, procure saber um pouco mais sobre a nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê no próximo episódio aqui, todos juntos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau.